Ah, muito, Obrigada, Gabi. Esse é muito obrigada. sempre acalmar o coração. Acho que esse é mais objetivos. Vamos lá? Vamos lá? Então, vamos lá. Nós vamos conversar. Vocês podem participar sempre que quiserem. Se alguém quiser abrir, né, o áudio. Primeiro, boa noite. Finalmente, estamos anunciando aí a aula há um tempão. Estamos muito felizes por estarmos aqui conversando com vocês. Vocês que acompanharam aí ao longo das semanas os conteúdos sobre o assunto. Vocês acompanharam? Não? Escreva aqui para mim, para eu saber se vocês estão aqui junto com a gente ao longo dessas semanas falando sobre os conteúdos de parentalidade. Aqui no chat. Eu vou até deixar ele aberto aqui para eu acompanhar o que vocês estão me dizendo. A gente bombardeou o Instagram com um monte de conteúdos. Verdade. E aí, contem para a gente se vocês acompanharam os conteúdos. Então, nosso objetivo hoje vai ser falar sobre as habilidades emocionais. Por que a gente escolheu esse tema, né? Porque a gente acredita que habilidades emocionais, se a gente tiver, traz leveza, transforma o relacionamento entre pais e filhos, cria um mais forte, harmonioso. Então, a gente achou que seria importante. A Gabi está acompanhando aqui, depois é só voltar lá no feed que está tudo lá. Né? Muito obrigada por vocês estarem acompanhando. A Carol também está participando. Então, por que a gente pensou, né, nesse conteúdo? A gente percebeu que ao longo da nossa carreira, a gente foi atendendo centenas de famílias. E a gente viu como a diferença da qualidade de informação ajuda, né, os pais a diminuírem conflitos, aproxima a família, porque muitas vezes informações perdidas e cada uma de um jeito acabava atrapalhando ali a própria parentalidade, né, a forma de exercer o ser pai, o ser mãe, acabava atrapalhando. Então, a gente percebeu que as pessoas atendidas que tinham uma orientação, uma direção, um trilho para seguir, acabavam tendo muito mais facilidade de lidar com as questões do dia a dia do que quando as pessoas estavam, né, consumindo conteúdos aleatórios sem essa orientação. Verdade. E assim foi, como nós acreditamos que com autoconsciência, né, que vai acontecer aqui no encontro de hoje, quando nós tomamos pelas mãos, né, com seriedade, com profundidade, a gente consegue alcançar grandes revoluções, né? Porque essa mudança acontece dentro de nós. Exato. E aí eu queria que a gente se apresentasse um pouquinho para vocês. Eu sei que quando vocês já nos acompanham, conhecem um pouquinho da nossa rotina e um pouquinho do nosso trabalho, mas acho importante, não sei se todo mundo que está aqui conhece. Então, o que eu queria falar, né, a minha trajetória, né, um pouquinho para vocês conhecerem. Que eu também fui um pouco como vocês, no sentido de que eu queria acertar, né? Eu sempre quis ser mãe, desde muito nova. Minha irmã mais nova nasceu, eu tinha 13 anos, e ali eu participei bastante da criação dela, e já ali já sentia vontade de um dia ser mãe. Mas claro que isso foi amadurecendo, né, com o tempo, com as ideias e tal. Mas aí, quando eu decidi cursar psicologia, desde eu entrei com 17 anos na faculdade, desde lá, todos os assuntos voltados à maternidade, parentalidade, na época não existia nem esse termo, para ser sincera para vocês. Eu estudava o Winnicott, um monte de teorias que falavam sobre ali mãe, bebê, mãe, pai, 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 enfim, todas essas teorias que falavam sobre a paternidade. E aí eu percebi, né, na prática, no dia a dia, sendo mãe, que não era tão simples assim quanto a teoria falava, né? Que a gente tinha muitos desafios. E eu fui atendendo crianças, mas eu percebi que quando eu atendia a família,
eu conseguia ajudar muito mais do que quando eu atendia só as crianças, conseguia trazer essa maternidade ou um dia a dia mais leve, com menos culpa, uma rotina menos estressante, e isso era muito importante para mim, eu sentia muito mais realizada dessa forma. E aí eu percebi, conversando com a Evi, a gente se conheceu no lançamento do livro, que a gente tinha um objetivo muito parecido de trabalho. Então, a gente teve a ideia de transformar todo esse trabalho nisso que vocês estão acompanhando agora, em algo mais acessível, seja nas redes sociais com os nossos conteúdos, seja nessa live e no curso que a gente vai apresentar a seguir. E nosso propósito é bem parecido, né? Desde sempre, eu sempre tive paixão pelas interações entre as pessoas. E eu acredito que educar é sobre se relacionar, né? É a relação entre as pessoas. E sempre defendi a igualdade entre os adultos, entre as crianças, de nós vermos a criança como indivíduo, como nós, né? E por isso, hoje, nós convidamos vocês a terem um novo olhar para a criança. E eu confesso que, durante a minha maternidade, né, eu tenho um filho de 17 anos, um único filho, eu me senti muitas vezes insegura, sabe, por não possuir recursos necessários para lidar com os comportamentos desafiadores, enfim, quando ele era pequeno. Mas, mesmo assim, eu sempre me percebia diferente nas minhas interações. E as pessoas me falavam também. As pessoas falavam que eu tinha jeito para conversar com as famílias, com as crianças. E foi quando eu assumi o cargo de coordenação pedagógica numa escola, que eu estive mais perto das famílias, que eu comecei a perceber a minha facilidade e meu desejo de ajudar os pais com aquelas dificuldades diárias, né? Banho, dar comida, fazer lição de casa, rebeldia de adolescente. Então, eu fui estudar mais, né? Então, já tinha pedagogia, já tinha especialização em educação infantil, aí fui fazer inteligência emocional, educação parental, disciplina positiva, sou neuropsicopedagoga também, e agora eu estou cursando psicologia também, porque foi algo que eu sempre desejei. E o que eu tiro de aprendizado nisso é que, embora seja desafiador, né, mostrarmos para as famílias que é essencial a gente ter um novo olhar para a forma de educar, eu acredito muito nessa mudança, e sei que essa mudança começa em nós. Nós é que precisamos aprender o que ainda nós não sabemos sobre educar as crianças, sobre interagir com elas. Isso envolve muitas coisas, né? Etapas de desenvolvimento, maturidade cognitiva, emocional. E o que me motiva ainda mais são os feedbacks positivos, que, assim como a Ju, a gente recebe diariamente, né? Das famílias que a gente atende, que começa a colocar em prática, ter leveza dentro da casa, com os seus parceiros, com os seus filhos, sem precisar recorrer a castigos, a punições, a reproduzir padrões. E é isso, a minha essência eu vejo que é acolher, que é orientar, porque a gente sabe que, né, Ju, que em algum momento a gente vai tocar ali em alguma dor dos pais. E isso sempre tem que ser feito com muita empatia, com um olhar compassivo, sem causar vergonha, sem causar culpa. E é isso. E já que nós estamos aqui falando de infância, olha ali nós duas, eu e a Ju. Exato, e aí a gente falou que a gente sabe que às vezes vai tocar em algum ponto, né? E isso também tocou a gente enquanto a gente preparava essa aula para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que isso tocou, né? Assim, Sim. Como isso também nos afetou. Muito. A gente até vai compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. Bom, e se você chegou até aqui hoje, provavelmente está em busca de respostas, né? Como pai e mãe,
a gente sempre fica buscando assim respostas, né? A gente fica com dúvidas, questionamentos. Ai, será que eu sou um bom pai, uma boa mãe? Será que meu filho vai ser bem-sucedido? Será que ele vai ser inteligente? Será que ele vai ser saudável? Ai, se eu não conseguir educar como deveria? Tudo isso a gente passa por esses questionamentos. E muitas vezes nós nos transportamos, né, para a nossa infância, e aí a gente se depara com muitas memórias. E foi isso que aconteceu quando estávamos montando a aula para vocês. E a gente se deparou com memórias positivas, às vezes ou negativas. E olhando aqui para essa foto minha aqui, pequenininha, eu comecei a me recordar, me fez lembrar dos passeios em família, né? Então, quando estávamos voltando para casa, eu lá no banco de trás, eu fingia dormir. E por que será que eu fazia isso, né? Agora, né, eu consigo perceber que eu tinha ali uma necessidade emocional. E pelo fato de eu fingir dormir, era uma forma de eu alcançar o meu objetivo, que era querer que o meu pai me pegasse no colo para me levar até em casa. Então, na tentativa de suprir essa necessidade de toque, me emocionei. E carinho, que era restrito na época. E você também, né, Ju? Passou por Exato. Eu também revisitei aí minhas memórias, esse não foi um exercício fácil, dei uma resistida, fiz de última hora, mas eu lembrei, vendo essa foto, que em algum momento na minha história, mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos, perto da idade da minha filha, a minha cabeça entendeu que a minha família e o que estava acontecendo era caótico demais e eu não podia dar trabalho. E eu não podia demandar, né? Acho que eu sentia que estava todo mundo ocupado demais com suas próprias questões. Então, foi o que me trouxe, né? Essa foto me trouxe de memória. E eu ouvia da minha família, depois, né, maior, as pessoas falarem assim: ah, mas a Juliana sempre foi tão boazinha, a Juliana é tão educada, a Juliana é tão fácil de lidar. E aí a gente trouxe que a gente sabe quais as consequências da gente precisar lidar com tudo isso sem precisar incomodar ou sem precisar demandar, né, desde tão pequena. Então a gente quis trazer uma volta à infância aí para vocês, para a gente fazer juntos, né, esse convite de vocês pensarem em alguma situação, alguma memória da infância e vocês não precisam compartilhar com a gente, a não ser quem quiser, mas vocês pensarem, né? Algo que vocês sentem que é hoje, né? Parecido ali com as memórias que a gente teve vendo a nossa foto, que traz para vocês, né? Que vocês revisitariam. Isso vai ser importante porque a gente vai transcorrer aí ao longo do nosso bate-papo, por isso que a gente está pedindo para vocês fazerem isso. Eu tinha selecionado uma música, mas eu não vi aqui uma forma de compartilhar, então vamos deixar ali um minutinho para vocês pensarem e tentarem se conectarem com essa volta à infância, com essa memória, para a gente depois aprofundar no assunto, pode ser? Quem quiser compartilhar também o que lembrou, o que pensou, como é que foi a gente falando, né, da nossa realidade, também fica à vontade. Então, para quem entrou agora, a gente está revisitando algumas memórias da infância, que eu e ele colocamos foto de nós duas pequenas e falamos o que essa foto nos remeteu, nos trouxe, e a gente está sugerindo que vocês tentem fazer um pouquinho parecido com relação aos sentimentos que vocês têm, o que reflete até hoje, né? É verdade, Gabi, eu me perguntei isso também, por que que a Gabi está escrevendo, né? A Gabi BF. Me pergunto por que é tão difícil pensar nas coisas boas. O que vem primeiro são dores. Eu acho que a gente amadurece e desenvolve também na dor e no sofrimento, né? E eu acho que isso acaba ficando realmente
mais gravado, e aí por isso o motivo da gente estar querendo ser melhor mãe e pai, tentar melhorar em algumas questões, porque realmente a gente percebe que as dores, né, como você disse, acabam de alguma forma moldando o que a gente escolhe, né, seguir. Não sei Vem se faz... carregada de muitas emoções intensas, né? Então, fica ali, prevalece. A gente espera que vocês consigam colocar um pouquinho. que vocês tenham conseguido ali lembrar das memórias, às vezes doloridas, outras deliciosas, mas com certeza acaba trazendo muito aprendizado, né? Eu não consegui colocar a música aqui, mas depois a gente coloca lá no grupo do WhatsApp a música para vocês tentarem fazer essa reflexão, né, de uma forma mais silenciosa e calma, tranquila. Está na apostila, né, no caderninho de práticas que nós enviamos para vocês. E aqui a gente trouxe a melhor definição, né, que eu e a Ju encontramos para o desenvolvimento emocional. O desenvolvimento emocional é a raiz que sustenta nosso crescimento e florescimento, nutrindo não apenas o nosso próprio ser, mas também o terreno fértil onde os nossos filhos encontram apoio para crescerem fortes e saudáveis. Exato. Então, chega de contextualizar, vamos lá para a gente falar o que a gente preparou realmente de conteúdo, né, para vocês e para ajudar ali no dia a dia. A gente quis contextualizar um pouco, mas é importante a gente começar, né, falando que a gente entende que a educação tradicional, ao longo dos anos, acabou enfatizando aspectos acadêmicos, de disciplina, muitas vezes deixou em segundo plano o desenvolvimento emocional nosso, né? Mais ou menos da idade que a gente tem. Claro que talvez vocês tenham idades diferentes, mas a gente sente que na nossa época era muito importante para os pais que a criança estudasse, fosse alguém na vida, né? Se formasse em algumas vezes, mas que na verdade a gente não tinha como importância, né? A questão emocional. Mas isso eu acho que não foi intencional, né? Que antigamente eles queriam nos ensinar que expressar emoções era ruim. Mas por conta de focar nesses aspectos, a gente acaba não desenvolvendo, não tendo atenção devida para a questão emocional. E aí uma pergunta importante que a gente se faz é: se a gente não aprendeu, se a gente não teve essa educação emocional, como é que a gente vai ensinar? Como é que a gente vai ser pai e mãe que mude esse olhar e que acabe né, vendo a importância disso. Então, a gente entende que quebrar o ciclo dessa educação tradicional é decidir que essa dor de guardar as emoções para em nós. Né? Então, acho que todos vocês que estão aqui entendem que a gente precisa seguir nutrindo essa parte também, ajudando os nossos filhos, melhorando em nós, e estar cercado de pessoas que sentem e buscam o mesmo. Então, a gente colocou aqui algumas frases. Não chore, não precisa morder, é muito feio empurrar um amigo. Fico muito triste quando você morde. Não foi nada, não grite, gritando, né? Essas são algumas mensagens que a gente lembrou que talvez a gente tenha recebido. E aí eu queria perguntar se vocês lembram de outras frases, né? A Lu tá escrevendo aqui para mim, né? Que ela lembra da infância que meu pai demorava muito para me pegar na escola. E hoje tem uma preocupação muito grande de que meu filho não seja o último. Olha. Mas percebo que isso é muito mais meu do que dele. Às vezes, quando buscado, ele fala assim, já, mamãe, né? Então, para a gente ver que como essas coisas marcam e como como isso acaba afetando, né? O dia a dia e a forma que a gente lida com os nossos filhos. E aí, das frases, vocês querem compartilhar alguma outra frase que vocês lembram, né? Assim, dessas frases, não grita! É Ju, muito feio empurrar. Eu lembro, eu vou contar até 3. Eu lembro, eu vou contar até 3. eu acho que uma das frases que eu escutei muito quando eu era pequena é engole o choro. Nossa. Engole o choro, a para Carol mim, me escreveu também. arrepia de pensar, assim. Engole o choro, eu ouvi Também muito. vi.
Exato. E lembro da sensação de dormir quietinha, engolindo o choro, Ai, gente. naquela ânsia, assim, tanto que às vezes já passei por isso de ouvir. Eu tenho 3, né? E eles dormem em triliche. Então a Lele me chamar lá em cima para mamãe, deita comigo que eu tô com medo. Eu falar, filha, pera só um pouquinho que eu vou fazer a sua irmã dormir e já subo. E eu ouvi ela, nossa, um desespero. Aí eu falei, não, desce aqui, deita aqui junto, vamos para minha cama. Isso aqui, do desespero de pensar que ela pudesse estar sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo. Exato. É uma sensação muito viva em mim. Que às vezes é mais nosso do que deles, mas mesmo assim traz muitas, né, memórias. Aí ele comentou ali vou contar até 3, eu já me peguei usando essa frase com a minha filha, e aí eu ficava pensando, Juliana, meu Deus, não é possível que você está falando isso, porque é muito fácil, né, a gente reproduzir, acabar, e isso acaba às vezes mexendo com a gente de alguma forma, né? A gente... E eu vou contar até 3, você não sabe nem o que vem depois do 3, né? Não sabe. 3 e... Nunca ninguém falou, incógnita, né? Mas ninguém quer pagar para ver. Foram outras frases, quando a gente voltar, a gente compra, então a gente sempre ficava ali esperando que ia voltar para comprar um negócio e não acontecia nunca, muitas coisas, né? Exato. Eu lembrei agora também, conversando com vocês, que às vezes eu ouvia, e já falei em casa também, enquanto você morar comigo, são as minhas regras, blá, 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 porque a gente reproduz, né? Mas por quê? Por quê? Porque às vezes a gente está cansado de explicar o porquê e acaba falando porque sim, porque eu que mando aqui, porque eu que, né, que sou a dona da casa. Então, tantas coisas que a gente ouviu e que hoje a gente questiona, né? Que bom que a gente está aqui para questionar. E aí, vamos falar do desenvolvimento emocional, que muitos de vocês podem estar me perguntando se vocês não têm frequência, né, de estudar sobre o assunto. Então, tá, mas a gente já nasce com essa habilidade, a gente aprende, tem uma idade certa, como que acontece, né? E a má notícia, ou a boa notícia, é que isso não nasce com a gente aprende. A gente aprende as competências emocionais ao longo da vida toda, mas a forma que a gente gerencia as nossas emoções geralmente tem a ver com o que a gente aprendeu, né, desde o início da vida. E eu brinco que eu acredito que devia ser matéria de escola, né, inteligência, educação emocional, a gente aprender a lidar com as emoções devia ter em todas as idades, né, desde os pequenininhos até se bobear na faculdade, porque realmente é uma coisa que é aprendida, a gente não nasce com essa habilidade desenvolvida, e muitas vezes a gente fala o que não pode fazer, né? Não pode bater, não pode empurrar, não pode falar palavrão, não pode machucar o amigo. Tá, mas então o que pode? Né? A gente esquece de ensinar, porque a gente acha que só o que não pode é o suficiente. A criança fica lá, tá, mas eu tô com raiva e não posso bater, não posso empurrar, o que eu posso fazer? Né? Então, a importância da gente ter essa consciência de que é uma habilidade ensinada, aprendida, né? Que a gente ensina e a criança aprende, vivencia na prática. O Luiz escreveu aqui, contei tanto até 3 que chegou uma hora que minha filha contava junto comigo. Exatamente, a gente já nem sabe mais por que está contando, e nem a criança, né? A gente só está ali achando que isso vai resolver alguma coisa. Retomando um pouquinho sobre o que a Luciana estava falando ali, a gente trouxe esse slide que fala sobre o silenciamento aprendido. Então, quantas vezes, né, não só a Luciana que falou aí, mas todos nós nos silenciamos, né? Foram padrões que nós aprendemos na nossa infância e aprendemos outras coisas mais, né? Que a educação tradicional trouxe de positivo também, não é isso? Mas nós crescemos com os nossos pais, eles não tinham a consciência, não tinham o conhecimento de como essas interações, tudo que eles faziam, podiam impactar no desenvolvimento emocional dos filhos. Eles não sabiam. E ali a gente foi aprendendo a obedecer às ordens, a negar nossos sentimentos, a seguir tudo que eles mandavam, e com isso a gente deixou de se conectar com a nossa própria verdade.
por medo da punição, medo do castigo. A gente não podia falar do nosso corpo, né? Meninas tinham medo de falar que estavam mocinha, meninos tinham medo de falar que já estavam namorando, enfim, não podia falar. Então, a gente aprendeu esse silenciamento, né? Por não poder expressar os nossos sentimentos e também os nossos pensamentos. Não podia dar opinião de nada, não tinha querer, a criança não podia, né? E o que nós queremos trazer aqui hoje mesmo é sobre a importância de a gente reconhecer esse silenciamento na infância, mas que muitas vezes ele vem para a nossa vida adulta, de tanto que nós precisamos silenciar naquele momento. Né? Então, e essas vêm por ações reativas. Né? Geralmente vem, é difícil a gente ouvir isso, é difícil falar também, geralmente vem com as pessoas que mais amamos, e também com as pessoas mais inocentes, que são as crianças. Então, o que nós queremos destacar aqui é para a gente não se colocar também no papel de vítima, mas recuperarmos a nossa voz com consciência, com responsabilidade, aprendendo a nos comunicar de forma assertiva, de maneira respeitosa, assertiva, porque é possível. Porque só assim é que a gente vai defender a nossa dignidade, o nosso respeito, né? Com respeito. Então, nós podemos falar. Ao invés de ser reativa, olha, eu estou vendo que você está nervoso, assim que acalmar, a gente vai conversar. Eu estou nervosa, podemos conversar depois? Eu não quero te magoar. Com transparência, com respeito, com dignidade. A gente pode fazer isso. E tudo que nós vivemos, todas as experiências que a gente vive, elas vão moldando o nosso cérebro. E quando a gente repete esses padrões, né, 1, 2, 3, enfim, é porque a gente foi programado nesse tipo de interação por grande parte da nossa vida. Então, é natural que a gente tende a repeti-las no automático. E por isso que, por essa razão que a gente tem que identificar essas nossas reações impulsivas e reativas até, para a gente começar a desenvolver novas habilidades. Só que isso só vai acontecer quando a gente reconhecer que a gente faz isso, que a gente e ter essa consciência, né, dessas interações que a gente vai aprimorando, vai adquirindo essa habilidade para fazer diferente. Mas, principalmente, quando a gente enfrenta esses desafios com as nossas crianças, né, esses comportamentos, e a gente escolhe fazer diferente. Exato, Eli. Quando você fala sobre atitudes reativas, me vem à cabeça que a gente não imagina que a gente está tendo uma reação assim reativa por conta do comportamento da criança, né? A gente não consegue imaginar qual a necessidade por trás daquele comportamento da criança. E é importante a gente falar sobre a necessidade principal do ser humano, que é a necessidade de pertencimento. Nós, seres humanos, somos seres sociais, a gente não vive, não se desenvolve sozinho, né? Desde lá da época das cavernas, se a gente não tivesse um bando, um grupo, uma equipe, a gente morria, porque a gente tinha que lutar pela sobrevivência, e a gente estava protegido em bando, né? Então, não é uma característica do ser humano se isolar, e tem essa necessidade de pertencer. A gente tem necessidade de amar, né? Quando a gente cuida, de se sentir amado e de se sentir pertencendo a um ambiente. Então, a gente planta ali com a capacidade de, mostrando para a criança que ela pertence àquele ambiente, que a gente confia, que a gente ama, a gente se conecta, a gente mostra nossas emoções com tempo de qualidade, com respeito. Isso faz a criança sentir. E se sentir dessa forma ajuda a criança a se conhecer, a se regular emocionalmente, a se sentir
empática com o outro, a ter uma comunicação melhor. Então, nossos comportamentos, eles são motivados por necessidades. Se a gente não entender o que está por trás dessa necessidade, a gente não entende a criança e não valida, a gente só reage como ele disse ali, né, numa reação de defesa, a gente acaba não tentando entender o que tem por trás. Quando você fala sobre as necessidades de pertencer a grupos, a tribos, a gente percebe isso muito na adolescência, porque eles precisam de amizades, né? Esse período que, às vezes, os pais sentem que estão sendo deixados de lado, mas não, é a etapa que eles estão, eles precisam se sentir aceitos e pertencentes, então eles têm essa forma de buscar, né, o senso de pertencimento. E não só eles, né, quando a gente não se sente pertencente e nem aceito algum espaço, ou seja, no nosso trabalho, a gente busca a nossa maneira de atingir esse objetivo. E, geralmente, nem sempre é um comportamento mais adequado, né, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Tipo aquela sensação assim, não vai por bem, vai por mal. Então, assim, vocês não, né? Eu não estou me sentindo bem nesse ambiente, então vou fazer vocês não se sentirem bem. Ou também quero proporcionar essa angústia, né? Essa emoção que eu estou sentindo. Então, por isso que a gente às vezes não vê por trás do comportamento e, na verdade, a pessoa está querendo se sentir pertencendo. E aí, alguém quer falar? Alguém levantou a mãozinha ali. Pode falar, gente, fiquem à vontade. Tiago, você levantou a mão ou foi sem querer? Não, tranquilo. Então, se quiser falar, pode falar, né? A gente está falando sobre a necessidade de pertencer a um grupo, a um bando, a uma equipe, e que se a gente não se sentir pertencendo, a gente também não desenvolve a nossa autoestima adequadamente. Uhum. E que tem uma relação direta, né, como ele falou agora, do comportamento. Se a gente se sente pertencendo e participando daquela família, a gente se sente comprometido, e isso melhora a capacidade de colaboração, regulação, porque a gente sente que tem um objetivo em comum. É fácil a gente perceber isso em equipe, não sei se faz sentido para vocês. Eu trazer esse exemplo, porque quando a gente vê no ambiente corporativo que as pessoas se sentem pertencendo àquele grupo, àquela equipe, elas trabalham melhor, elas desenvolvem melhor, elas se sentem ali motivadas, e o oposto também. Então, dá para a gente perceber, né, que essa capacidade é nossa e que a criança acaba se comportando dessa forma se ela não se sente, né? Então, acho bem importante trazer isso. E aí, essa frase, essa foto, eu acho tão bonita. O que vocês acham? O que vocês sentem e imaginam quando a gente fala essa frase? Os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhes o coração. Aqui a gente quer trazer um pouco de que não é a perfeição que a gente está falando, mas da aceitação, né, de cada membro da família com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas potencialidades, com as suas limitações, porque é tão fácil a gente olhar o negativo, né, e sendo que quando a gente tem um ambiente emocionalmente seguro, a gente consegue ajudar o outro, a gente consegue olhar para o outro com um olhar compassivo, percebendo as suas falhas, sem ser reativo, na questão de união, de somar mesmo. E quantas vezes, em situações familiares, a gente quer se defender, né, com as nossas verdades, a gente quer ter nossa razão, e ali a gente acaba não focando na solução, a gente fica só focando no problema. Se um faz algo para o filho, e às vezes a gente pensava de maneira diferente, a gente deixa de pensar na solução porque a gente quer defender um pouco o nosso ego, né? A gente quer se defender. E o quanto a gente precisa usar a nossa voz, aquele silenciamento lá, mas usar com consciência, com responsabilidade,
E se precisar, até ensinar o outro, né? Tornar o outro consciente, sem ser reativo, se atentando ao tom de voz. Olha, lembra que eu até falei aqui hoje, a gente fala, olha, o que foi? Eu estou vendo que você está nervoso, você não concordou com o que eu falei, é só você falar. Então, existem maneiras, e um treino, né? Uma prática diária, que a gente vai colocando em prática e vai modificando toda a família. Exato, é muito importante a gente, né, saber como fazer diferente. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês a partir de agora. Quais são os passos importantes para que a gente possa fazer diferente do que ou a gente vê as pessoas fazendo, ou a gente faz, ou a gente viveu, né? Então, a gente viu que primeiro a gente precisa reconhecer as consequências que a falta ali de saber lidar com as emoções tem na gente, que foi um pouquinho que a gente já falou lá no começo, e fez aquelas perguntas, mostramos nossas fotos, e aí ter consciência do que não saber faz a gente reproduzir e continuar certas ações, sentir que a gente dá conta dos sentimentos, a gente vai falar de um por um já já, né? Tô só passando aqui para vocês saberem o que vem. Responsabilizar-se pelas mudanças, separar o que é nosso do que é da criança, é muito importante, eu acho, essa parte, porque é muito difícil e a gente precisa aprender, né, e treinar isso. Ver a criança como um indivíduo de igual valor, que a gente volta lá nas frases que a gente falou, porque sim, porque eu quero, engole o choro, né, criança não tem querer. Dar atenção aos nossos gatilhos, observar nossos pensamentos, conhecer mais sobre o desenvolvimento infantil, acho que isso é primordial para que a gente entenda as fases do que a criança está passando, esse também é um dos objetivos nossos, né? E dedicar-se, porque a gente não é uma fórmula mágica que de repente a gente vai sair fazendo diferente, a gente tem que, uma vez deu certo, outra vez não deu, vou tentar de novo, vamos continuar. Então, é um caminho, né? Um processo, não é uma coisa que vem do dia para a noite. E aí a Gabi escreveu aqui, às vezes eu acho que como nós nos frustramos quando éramos criança, temos medo dos nossos filhos, mas também se frustrarem, acredito, mas também às vezes não tem as ferramentas para ajudar e atrapalha um pouco e aí caímos no que aprendemos. Aprendi a pedir desculpa também. Super isso, né? Eu acho que é isso. A gente tem medo forçada a pedir desculpas, né? Exato. E a gente também tem medo de errar, às vezes acaba travando, né? E levando para a parentalidade permissiva, no sentido de, faz o que você quiser, porque aí assim a gente se sente mais isento dos erros, né? Mas na verdade não é o melhor caminho, realmente. Então, o que eu não vivi na infância, ou vivi, que me traz alguma dificuldade até hoje, né? Falando de reconhecer. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui que é fácil de visualizar, né? Não é necessariamente da família e da criança, mas um exemplo de um adulto que não se sentiu ouvido na infância. Ele era o quarto filho da família, a casa sempre lotada, primos, avós, um monte de amigos, crianças, e hoje ele tem quase 60 anos e sempre que interrompem ele na conversa, mesmo que não seja com intenção, ele acaba, né, desanimando, se chateia, não tem vontade de terminar o raciocínio, né, porque parece que aquilo aciona aquela sensação que ele teve ali por muito e muito tempo. Então, por isso que é importante a gente reconhecer, né, as nossas necessidades não atendidas para trazer mais clareza para a gente construir essa base emocional daqui para frente. Então, vou fazer algumas perguntinhas para vocês, e aí queria abrir para ver se vocês se identificaram, se fez sentido isso que a gente está trazendo. Então, vamos ver o que tem hoje no nosso comportamento, que é consequência da nossa educação e vivência, né? Daí vocês podem, não sei se vocês receberam o material, não sei se vocês imprimiram, ou querem tirar um print, ou querem só contar na cabeça de vocês quantos, mas vamos lá. Normalizo violência física ou verbal, não vejo criança como um ser sem vontade própria, utilizo bater ou gritar como forma de impor limites, vejo que tenho dificuldade de confiar nas pessoas, tenho insegurança, não me sinto o suficiente, tenho dificuldade de conversar de forma assertiva, acabo sendo reativo, tenho dificuldade em estabelecer limites, dizer não,
tenho dificuldade em lidar com a dor do outro, tenho baixa autoestima, explodo e me descontrolo com facilidade, me sinto segura quando o outro dá ordens, né? O que significa, né? Que tem gente que fala, nossa, mas quando eu tenho que fazer escolhas é muito difícil, porque eu tô acostumado e foi fácil para mim ter todo mundo ali dizendo o que fazer, né? Então, é isso que essa frase quer dizer, né? Sou rígido e exigente, sou perfeccionista, sinto medo com frequência, grito e me descontrolo para me sentir ouvido. E aí, eu queria saber se vocês se viram em alguma delas, se vocês se lembram de alguma outra, fiquem à vontade para participar. Eu tenho algumas, né, que fazem muito sentido para mim, né? Eu acho que Também. às vezes a gente se sente inseguro, não suficiente, né? Tem dificuldade de estabelecer limites. Alguém quer compartilhar o que sentiu? Oi, tudo bem? Oi, Joana. Tudo bem, Joana? A questão da insegurança, eu ainda tenho ela comigo, mas Uhum. eu acredito que, assim como outras coisas, estou vencendo essa questão aí. Eu vou conseguir, acredito que eu consiga um dia. Uma coisa também que mexeu muito assim agora comigo foi voltar lá no meu passado, né? Na minha infância, bem lá no comecinho. Que eu vi assim minha mãe sentada na cama e a gente criança corríamos para abraçar e ela barrava porque o marido dela não gostava do nosso contato físico com ela. E eu dizia comigo, quando eu tiver minha casa, lá eles gritavam muito, xingavam, ele não tinha respeito nem por ela e nem por ninguém. E eu dizia para mim, quando eu tiver minha casa, eu não vou gritar. Só que eu já falo alto de mim. Isso eu ainda não consegui melhorar. Mas eu não vou xingar, não vou querer palavrão na minha casa. E poucas pessoas entrarão na minha casa, porque todo mundo que xingar eu vou mandar embora. Isso eu criança, com uns 8, 9 anos. Olha, E aí eu tenho um filho de 7 agora. Eu quero agradecer você, Ju, que eu te conheci através pode falar o nome? Pode. Da doutora Mariana Nauf. Uhum. É uma É, querida. descobri seu perfil por causa dela, que ela tratou meu filho um tempo e assim a gente pegou uma amizade fora. E aí, desde que eu conheci você, eu fui aprendendo a pontuar, tá Que pontuando linda. certos pontos que na minha vida é desnecessário. Eu aceitava tudo de todo mundo, para nunca dizer não, e eu estava me matando. Eu olha, tinha amizades que eu não tenho necessidade delas, e hoje em dia eu não quero mais. As pessoas que viviam ali naquele ciclo comigo, que eu fui já me distanciando, hoje me cobram. Outro dia eu falei: olha, você me perdoa, mas eu não tenho que dar satisfação para você. Foi legal que a gente viveu, foi bom, só que para mim hoje eu tenho outra perspectiva. E aí eu vou aprendendo a fechar o que não está me acrescentando. Exato. E Olha que só, processo lindo. não entendi. Que processo lindo de autoconhecimento, né? falar isso, Joana, Ah, o quanto que você trouxe ali, né, a tentativa de dizer não, de impor limites, que talvez você não tenha aprendido logo de cara ali na sua infância, mas você foi desenvolvendo porque foi te fazendo bem, né? A gente sempre sim, conversa ali é. nas mensagens, nas perguntas, e muito legal você E, e assim, outra coisa que você me ajudou muito, muito, muito de verdade, eu comecei a fazer terapia por causa de você. Oh, Deus. Você me incentivou, né? Nas caixinhas ali, eu sempre tô perguntando uma coisa e outra. Agora eu diminui mais porque eu estou trabalhando, graças a Deus, é seu incentivo. Eu estou buscando melhorar. E aí, quando eu cheguei lá, na minha primeira sessão, a psicóloga me deu um adjetivo que não é meu, eu desconheço. E eu perguntei você, e você disse, na primeira sessão ela tem que ser muito, 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 muito boa. Na próxima você fala isso e isso para ela.
Quando eu entrei, eu não sentei. Eu já falei e disse: olha, na sessão anterior você falou assim, assim. E aí eu fui logo ligeiro para mim não parar. Porque se eu parasse, eu não falava mais. Aí falei, trrr, aí ela olhou para mim, tem que ver o contexto. Eu digo, mas se você é profissional, você não sabe do contexto, eu estou procurando ajuda. Eu só quero te dizer, não vim para me ser julgada. Eu quero ser ajudada. Uhum. Julgada eu já sou ali fora. E a Tudo gente bem. mesmo se julga, né, Joana? Eu lembro que Exato. você falou isso, eu me senti julgada na primeira sessão, e aí eu te falei, fala isso para sua psicóloga, que você se sentiu julgada, que você achou um pouco cedo demais ela te apontar as coisas sem conhecer sua história, e aí você falou que ia falar para ela exatamente isso que Eu, você estava sentindo, né? isso eu cresci. Naquela segunda sessão, eu cresci dentro de mim. Porque foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu teria coragem de chegar para alguém e falar. E a Ah, outra coisa, assim, que eu cresci foi semana passada. Uma pessoa me diminuiu. Quando as pessoas me diminuíam, eu aceitava, porque eu sempre me achei inferior. Eu tenho, assim, síndrome da inferioridade. E aí eu cheguei lá no meu trabalho, eu gosto de abraçar aquelas pessoas que eu tenho conexão, uma certa conexão, não sei qual, não sei porquê, mas eu abraço. E aí a pessoa foi lá e disse: "Ai, nem me abraça". Aí ela disse assim: "Mas eu gosto de você, porque sua luz, mesmo sendo pequenininha, eu gosto". Aí eu voltei e disse assim: "Olha, eu não admito que você me diminua e me desrespeite. Me respeita na mesma proporção que eu te respeito". "Ai, é brincadeira". Não admito brincadeira que me diminua. Aprendeu o posicionamento, né, Joana? É isso mesmo. Sim, aí ela olhou para mim, a outra colega olhou e eu disse: "Ó", aí falei para a colega: "Você me perdoa eu pontuar isso na sua frente, mas o momento eu não poderia deixar passar". E aí continuei, subi, fui fazer meu trabalho. E eu fiquei grande também com isso. Uhum. Não grande para me achar que eu estou melhor que alguém, longe de mim, mas grande porque eu venci aquilo dentro de mim, sabe. perfeito, E foi muito uma bem, coisa bonito. extraordinária. Exato, Obrigada, é viu. isso, gente. Imagina, obrigada pelo seu Muito depoimento. obrigada mesmo. Eu amei que você compartilhou, se mais alguém quiser compartilhar. É muito bonito isso que a gente escolhe fazer, e é esse o quentinho que dá no coração, e por isso que a gente decidiu, Muito. né, intensificar e aprofundar, porque a gente queria, né, chegar em mais e mais pessoas e mais famílias e ter essas transformações que às vezes a gente consegue só no individual. Então, muito bom saber disso. Alguém quer compartilhar ali a lista, alguma coisa que pensou, sentiu? A Michelle escreveu para nós que tem 10 da lista, né? Às vezes a gente se assusta em saber disso, né? De falar, nossa, olha quanta coisa que reflete na minha vida até hoje. Então, se alguém quiser compartilhar, fica à vontade, que a gente quer ouvir. Então, eu vou continuar aqui falando sobre o próximo passo, que, né, o primeiro foi ali reconhecer, e o segundo, né, acaba sendo uma continuidade que seria ter consciência, né, nos tornarmos conscientes, a gente acaba passando para outra etapa de aprendizado, que a gente se sente pronto para praticar novas atitudes, assim como a Joana falou, enfrentar os desafios que vão aparecer no meio do caminho. Vão ter erros, porque faz parte, está presente, mas também faz parte do aprendizado e acaba nos motivando a continuar. E a princípio a consciência, né, é o princípio da transformação, é a gente não saber, né? E quando a gente está aqui com esse desconhecimento sobre os impactos da parentalidade, de não reconhecer a importância do desenvolvimento emocional, é assim que começa mesmo. Igual nós estamos aqui hoje, que a gente começa a reconhecer a falta de habilidades e estamos aqui dispostos a aprender, a gente já está reconhecendo. Então, eu acho que o estar hoje aqui é o primeiro passo de processo de desenvolvimento.
Exato, a gente saber que vai enfrentar desafios, vai cair no padrão automático, mas está tudo bem. Logo, quando a gente tem mais consciência, a gente tem mais facilidade em praticar as habilidades e ter orgulho depois, né, do que a gente conseguir como resultado, né, assim, de mudança. Falar, nossa, normalmente eu agiria assim no automático e hoje eu já consigo identificar, reconhecer, e aí agora que a gente vai falar sobre o sentir. Sentir. Né? Sentir e saber que você dá conta de lidar com sentimentos. Olha que profundo. Porque a forma como nós nos sentimos em relação a nós mesmos e a responsabilidade, né, que assumimos pelas nossas reações, dos nossos filhos, tudo isso são aspectos que são muito importantes. Só que, às vezes, a gente acaba negligenciando. Porque para nós, é muito mais fácil nos concentrarmos nas crianças, que é o que a gente geralmente faz, nos comportamentos delas, né? Ao invés de a gente se examinar como isso nos afeta, porque isso machuca. Então, é muito mais fácil a gente falar, meu filho está fazendo isso, do que a gente se examinar e a gente perceber, mas por que isso está me afetando? Né? E é esse aprendizado, né, Ju, que a gente quer trazer aqui. Que não é só como a gente reage, mas como a pessoa sente sobre o que a gente faz e o sentir, né? Como a gente sente quando o outro reage com nós e como talvez o outro sinta quando a gente reage com eles, né? A gente saber que isso tem influência no ambiente. E aí a gente pensou em exemplos reais, né, para trazer para essa explicação sobre sentir. Por exemplo, no adolescente, né? A Eli que tem filho adolescente, tem outras pessoas aqui que têm filho adolescente, acho que é muito fácil de ver o agir e reagir ali na adolescência, né, Eli? A gente consegue fazer esses exemplos que eu faço com meu filho, falando a verdade, né? A mamãe tá chateada com o que aconteceu. Eu entendo que você ficou brava, que você queria ficar mais lá na casa do seu amigo, mas você não precisava falar daquela maneira comigo. O que ele fez? A gente tem que focar no que a criança fez e não no que ele é, né? E é difícil, às vezes, a gente separar isso. Porque o nosso amor, ele tem que ser incondicional, né? Não é, a gente tem que amar a criança pelo aquilo que ela é e não pelo aquilo que ela faz. Mas a gente pode mostrar e dar conta do que a gente sente quando a gente fala realmente, e não ficar segurando aquele sentimento, guardando para a gente. Reconhecer que a gente tem medo, né? Que às vezes é uma insegurança sua, você achar que seu filho não sabe fazer tal tarefa. Às vezes a gente fala para o outro, ele não sabe fazer isso. E a gente vai lá e faz por ele. A gente reconhecer que às vezes é uma insegurança, é um medo, eu tenho medo, então eu quero proteger, eu quero fazer isso além do necessário, né? Exato. Acho que isso acontece com todos, né? Em algum momento, né? A gente acaba... A importância da gente passar para a criança que a gente não concorda, não gosta com o comportamento do comportamento dela, não dela, né? Então, é isso que a criança sente. Nossa, eu errei. Então, a minha mãe não gosta de mim? Não, eu não gostei daquele comportamento, mas eu continuo gostando de você. Como é diferente a gente se sentir amada mesmo quando erra, né? Então, por isso que a gente está falando do sentir, que a gente precisa dar conta dos nossos sentimentos e não passar para o outro, né, a responsabilidade ali daquilo que a gente está sentindo. Então, eu queria agora, de tudo que a gente viu, pedir para vocês pensarem sobre 3 atitudes que, a partir de hoje, vocês poderiam perceber, para ver as necessidades emocionais do filho, né? Aquilo que a gente falou ali sobre voltar um pouquinho para trás e tentar ver que necessidade que não está sendo atendida. Se alguém quiser dar algum exemplo do que vocês já pensaram aí da rotina de vocês e que vocês acham que podem fazer diferente, que ainda não tem feito, também fica à vontade. Até a partir de agora, né, Ju? De tudo que vocês viram até agora, que nós viemos trazendo aqui, pensar, né, o que vocês
se comprometem até fazer. Alguém quiser compartilhar, fiquem à vontade, senão a gente continua. Tá lá no caderno de práticas que a gente colocou. Aí, aqui, se vocês quiserem colocar 3 atitudes, 1 atitude, 2 atitudes que vocês se comprometem a fazer diferente daqui para frente, que às vezes é ouvir até o final, antes de interromper. Enfim. Olhar nos olhos para conversar, né? São tantas coisas que auxiliam no desenvolvimento emocional. O importante é a gente pensar, se não for escrever, mas pense em 3 coisas, porque quando a gente coloca isso na prática, faz toda a diferença, né? A gente se vê capaz de fazer. Exato. E aí depois a gente vai falar sobre mais um passo ali que a gente falou sobre como fazer diferente. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente vai agora aprofundar e falar sobre a responsabilidade, né? O que seria... Porque os nossos filhos, eles não são responsáveis, né, pela nossa limitação, porque a gente não sabe como agir, ou porque a gente repete aquilo que a gente aprendeu. E isso que é a diferença de a gente olhar para essa história e começar a se perceber que a gente pode fazer diferente, mesmo com autorresponsabilidade, a partir do momento que você você já se reconheceu, você já tem a consciência. Então, junto com a consciência, eu sempre falo isso para os pais, a consciência, ela vem junto com a responsabilidade. A partir do momento que você tem consciência sobre os impactos, né, de uma educação tradicional, punitiva, enfim, você também tem a responsabilidade. Isso, E com o modo prático também, né, Ju, a gente trazer isso. Isso, eu penso muito quando a gente poderia falar para eles. Eu penso muito quando a gente fala de responsabilidade, quando a gente fala para a criança que a gente fez isso por causa daquele comportamento dela. Por exemplo, eu gritei com você porque você foi mal educado. A gente não está colocando a responsabilidade na gente, a gente está colocando na criança. Né? Eu briguei porque você espalhou o brinquedo e não guardou. Na verdade, a gente tem que se responsabilizar pela atitude que a gente fez, independente do outro. Isso é muito difícil, mas é muito importante, porque senão é quase como uma desculpa, né? É quase que a gente estivesse nos autorizando a cometer o erro por conta que o outro começou primeiro, né? Então, como que é diferente a gente falar, eu não devia ter gritado, eu não devia ter me estressado naquele momento. Não precisa ter por que você fez aquilo, porque senão a gente está dizendo, eu fiz, mas, tipo, tudo bem eu ter feito porque você que começou, sabe? Não é uma responsabilidade. Então, acho muito importante a gente falar sobre responsabilidade quando a gente quer mudar ali a relação com as crianças, o dia a dia. E aí a Paty comentou aqui sobre o slide anterior, estou me comprometendo a ouvir mais, respirar mais antes de agir. A gente vai falar sobre isso. Olha, mas muito bom. Respirar antes de agir funciona para mim, porque senão a gente, né, já está ali estressado, com pressa, atrasado, aí você fala, calma, respira, que não vai adiantar. Não vai. Eu atropelar. Então, para mim, funciona bastante. A Lu comentou ter um momento, mesmo que curto, de qualidade com cada filho. A Lu tem 3 filhos, então eu imagino que não seja fácil ter um momento de qualidade com cada um. Já é difícil a gente ter com um só, pelo menos, né, de qualidade mesmo, de entrega, de olho no olho, de sem... E aqui a gente deixou... Quando tenho esse tipo de atitude no modo automático, quais os pontos eu estou desconsiderando em relação ao meu filho? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta reflexiva, né? Para vocês responderem. Então, quando eu tenho um tipo de atitude sem responsabilidade, ou com aqueles exemplos que a Ju trouxe aqui, quais os pontos que eu estou desconsiderando em relação ao meu filho? Eu acho que quando a gente tem uma atitude dessa, a gente não considera o filho, a gente considera a gente. A gente só reage, a gente esquece que ali do outro lado tem uma criança indefesa. Aí quando a gente vê, já foi. Aí de repente você olha e fala assim, puta,
A hora que você vê a cara de desespero daquela criança, você fala, nossa, errei feio, eu nem olhei para ela. Eu estava olhando só para mim, só para o meu nervoso. Não é sobre a criança, zero sobre a criança. Exato. Tem muito mais a ver sobre a gente, né? Sobre o adulto. Por isso que a gente escolheu falar tanto sobre o adulto. Paty, quer falar também? Acho que isso aqui a gente tem que responder, viu? É algo que não pode ficar sem essa resposta, porque também eleva ao nível de consciência, né, Ju? Isso que a Lu falou mexe comigo, porque eu já vi essa carinha, sabe? Aquela carinha de, tipo, desespero, de, meu Deus, né? Eu errei, e agora? O que eu faço? E aí, muitas vezes, a gente fala, nossa, meu Deus, o adulto sou eu, né? Mas a gente, ali na reação, a gente acaba deixando isso de lado. Mas, com certeza... Aí, a gente chegou na Agir e Reagir. A gente, olha só, né? A gente preparou com uma lógica, mas é tudo tão natural que se bobear a gente já... tudo se conectando, né? Exato. Eu costumo dizer que não é o que a criança faz, mas como nós estamos que torna mais ou menos difícil lidar com aquele comportamento. Que às vezes o mesmo comportamento que nos tira do sério um dia, no outro passa desapercebido, porque a gente está num dia bom, porque a gente está calmo, com paciência. Então, isso é importante a gente perceber, porque senão a gente fica assim, né? Aquele negócio da responsabilidade, coloca a responsabilidade no outro porque você agiu assim. E como é fácil quando a gente reage, a gente agir de forma impulsiva, conflitiva, emocional e tentar punir a criança, trazer sentimentos negativos, de vergonha e de medo, que às vezes é falando alto, que às vezes é impondo uma voz, né, assustadora e né, querendo passar alguma autoridade, ou às vezes é comum a gente, né, pensar no adolescente que fala assim, eu não quero ir em tal lugar, é chato, não quero participar, e aí a gente acaba falando assim, não, mas legal é você ficar em casa o dia inteiro, na frente do celular, falando com seus amigos super legais, vendo aqueles vídeos super legais, ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está querendo constranger, né? A gente não está falando nada de positivo, a gente está querendo constranger a pessoa porque a gente está reagindo àquela, né, àquela situação. E aí, quando a gente tem uma abordagem mais consciente, a gente acaba orientando, tendo uma fala mais positiva, construtiva. Então, E além de, né, constranger, a gente desconsiderar, né, o indivíduo como igual valor. Ele também tem direito, assim como nós. Às vezes a gente não está bem para ir numa festa de família que talvez você nem se dá bem com aquela pessoa, e a gente pode escolher. Por que eles não podem, né? Olha isso, que maluco, né? Exato. Então, o que nós queremos propor aqui é que você guarde essa pergunta contigo. E essa pergunta, assim, de onde vem esse sentimento? Eu até vou repetir para vocês. De onde vem esse sentimento? Quando vocês reagem. Porque da próxima vez que acontecer alguma situação assim, e for uma reação que é muito exaltada, frente a uma situação com seu filho, ou com parceiro, enfim, ao invés de reagir, pare e se pergunte, de onde vem esse sentimento? O que eu não estou vendo, né? O que eu não estou vendo por trás dessa reação? E aí, então, vai refletindo se isso está inteiramente relacionado a essa situação e a criança no momento presente, igual a Luciana falou, ou não, né? Ou se tem a ver com você, ou com outra coisa, com o trabalho, enfim. E também se pergunte se você está se impedindo de ver o ponto de vista do outro. Porque ali, igual a Juliana falou, né, do adolescente que às vezes não quer ir na casa da festa, mas quer ficar em casa, não quer ir junto com a família, a gente não está vendo a situação no ponto de vista do outro, a gente só está pensando na gente. Exato. Mas como? Como impedir a gente de reagir, né? A gente pode falar na hora. Nós já falamos aqui várias vezes, dizendo, olha, eu estou nervosa, eu preciso de um tempo para pensar no que está acontecendo aqui.
eu vou sair um pouco para me acalmar. A gente sai de cena com respeito, não é virar as costas também e não falar e calar, porque isso é desrespeitoso. Então, é a gente falar, verbalizar com o tom de voz gentil e falar, eu preciso de um tempo para pensar. E aí, sair de cena. Essa é uma das formas que dá para a gente fazer. Ou mesmo para essa pequenininha, filho, mamãe está muito nervosa agora. Mamãe precisa de um tempo para se acalmar. A gente ensina autocontrole para a criança mostrando autocontrole. Né? A nossa pausa positiva a gente mostra assim. Mamãe vai lá para o meu quarto para me acalmar. Quando a criança estiver nervosa, a gente faz a mesma coisa. Olha, quando a mamãe está nervosa, a mamãe se acalma lendo. O que você pode fazer para se acalmar? Né? E depois retomar. E aí volta bastante a questão de como a gente vê a criança, né? A Gabi levantou a mão, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar, compartilhar e falar alguma reflexão que teve? Fiquem à vontade. Então, a gente vai falar, né, da importância ali na sequência de reconhecer a criança como um indivíduo de igual valor, daquelas frases que a gente até já falou um pouquinho, né? Criança não tem querer, não fala assim comigo, eu sou sua mãe, porque eu quero. Então, a gente, às vezes, tem uma visão limitada e aí acaba não validando, né? O adulto tem poder de escolha, de decisão, de falar, quero ou não quero essa comida hoje, quero ou não quero ir para tal compromisso, e a gente acaba impossibilitando a criança de ter a mesma autonomia, não que ela vá ter autonomia para decidir tudo, né? E para ir para o caminho que ela quiser, mas uma mínima autonomia de poder se expressar e tomar as decisões, ou pelo menos ter os sentimentos validados. Uma forma, Ju, que eu sempre aconselho as famílias nessa questão de ver a criança com o indivíduo de igual valor, é que todas as decisões da casa, ela tem que ser respeitosa para todos. E falar isso para a criança, né? A criança, a partir de 3 anos e meio, ela já consegue, se a gente falar. Vamos todo mundo num lugar, por exemplo. E se um não quer, não é respeitoso a gente ficar convencendo e fazendo. Então, vamos buscar um equilíbrio nisso? De repente, você pode ir até aquele lugar e ficar, eu sei, não é importante para você, mas para mim é. Então, que tal se a gente for, então, e ficar só 1 hora lá? Porque assim é algo que é respeitoso para todas as partes, né? Em tudo dá para fazer, até com Eu ia falar situações... isso, vale super para casal também, né, Muito. A gente acaba ultrapassando nossos limites para agradar, e na verdade, se a gente conseguir negociar ou falar, então dessa vez vai você, não, vamos ficar um tempo menor, e cumprir esses combinados para não ficar desconfortável, e por que não com a criança também, né? O adolescente, por exemplo, que a gente poderia falar, você não quer levar um amigo? E aí você se distrai mais, por que não flexibilizar, né? Exato. E aí Mas, eu Ju, fica à vontade. eu falando de novo. Mas essa questão aí, quando a criança é criada o casal, aí um vê dessa maneira, o outro vê de outra maneira. Eu tento, tudo que eu aprendo, passar para o meu marido, só que ele é rude, a criação dele foi rude. Só que eu não estou colocando culpa na criação, porque quando a gente quer mudar, quer ser diferente, a gente quebra ciclo, quebra barreiras e faz o que é bom para a gente e para a família. E nessa questão eu tenho muito conflito dentro de casa, porque eu digo, eu chamo ele e falo, olha, não é porque eu e você fomos criados dessa forma que nós temos que criar nosso filho. Tem uma maneira mais confortável, melhor, onde ele vai ter boas recordações de nós, lembranças boas. Uhum. E ele a mente dele é totalmente fechada para isso. Ele já vem, isso é uma grande besteira. E aí eu canso de falar, porque eu tenho até preguiça. Eu já estou com preguiça de falar para ele. E aí eu chamo meu filho e digo para ele, olha, seu pai tem um jeito dele, a gente tem que respeitar o jeito dele. O que der para a gente falar para ele de uma forma mais branda, amorosa, a gente fala.
Do contrário, tem coisas que a gente vai ouvir dele e vamos só respeitar. Mas eu não quero que você leve isso para a sua vida adulta. Uhum. Infelizmente, eu digo. Mas é Eu acho que as né? pessoas buscam alternativas, né, Ju? A gente tem que escolher nossas brigas, não dá para a gente mudar o outro 100%, e esse é, né, no caso do seu exemplo, o pai do seu filho, e ele vai aprender a lidar, né, com essa pessoa, e não necessariamente você tem que pegar a missão de mudá-lo, né, mas realmente é a orientação. Se tem uma pessoa na casa fazendo diferente, fazendo melhor, né, entre aspas, ou ouvindo, dando voz, isso já é muito importante. Então, é o que você pode fazer, é o que está nas suas mãos, né? Isso é o caminho que você encontrou, é você fazer diferente, isso é muito importante. É comum a gente ver pai e mãe discordar, né, na educação ou na forma de conduzir, né, Eli? Sim, e as crianças e os adolescentes, eles conseguem perceber essas nuances diferentes e eles sabem, viu, o caminho certo. Às vezes a gente nem precisa falar por palavras, com as nossas ações a gente consegue mostrar para eles conseguem sentir, sabe, perceber. Exato. Eu Luciana? Para exemplificar essa questão que ela colocou, eu tive a minha primeira filha e já fui estudar muito logo de cara. Meu marido chegou nessa brincadeira 3 anos depois, né? Que ele começou a encaixar nisso. E isso veio muito dele olhar e ver que ele não atingia a mesma ligação que eu atingia com os meus filhos. Então, ele, por incômodo de não ter o amor que eu tinha, ele começou a olhar e falar assim, acho que o que você faz dá certo. Acho que funciona. Acho que pode ser que seja. E aí, a partir disso, que ele foi se interessando em fazer essa mudança, e num primeiro momento ele não falou para mim. Ele começou a olhar o que eu fazia e imitar. E aí, quando passou essa fase mais que dava para ver e imitar, que ele começou a entender que ele precisava parar e me ouvir e conversar sobre o assunto. Então, às vezes, isso vai acontecer com ele de forma muito natural. Você vai dando exemplo, e a vida vai se encarregar de encaixar as coisas, sabe? As ações, né, falam mais alto do que as palavras. Quando você falou isso, Luciana, eu lembrei que eu tenho aqui na clínica um mobile de família. E aí, quando os pais ou a mãe vem em casa, fala assim, mas quem precisava ouvir isso mesmo era meu marido. Meu pai. Ou era minha mãe, era não sei o quê. Aí eu mostro, assim, eu pego esse mobile e só toco em uma das pecinhas do mobile. E quando a gente toca em uma, move todas. Então, mostrando para as famílias que apenas uma peça, né, apenas uma pessoa daquela família sendo transformada, automaticamente a gente vai mudar todos. E foi isso que aconteceu na sua casa, que vem acontecendo. A gente, às vezes, consegue contaminar pelo exemplo, mais ou menos, né? Não dá para a gente garantir que todos terão o mesmo caminho, né? Assim, da mesma forma que a gente. Da mesma forma, mas é isso, é o que a gente pode, né? Então, eu sempre falo que se uma pessoa faz diferente, já é muito importante, melhor do que a gente, né, ficar ali travando batalhas que a gente não tem como ganhar mesmo. Mas acho também muito importante a gente falar ali na sequência de como fazer diferente, a gente perceber quais são os nossos gatilhos. Essa palavra ficou um pouco banalizada, eu acho, ali nas redes sociais, todo mundo fala sobre gatilho emocional, mas eu queria explicar um pouquinho do que é, né, para a gente falar sobre por que é importante a gente conhecer os nossos, que são acontecimentos que acionam, disparam determinado tipo de memória ou trauma, pode ser uma palavra, um cheiro, uma música, um tom de voz, mas muitas vezes a gente é muito rápido como a gente se sente quando isso acontece. E, às vezes, isso provoca até reação física, né? Falta de ar, sorriso, lágrimas, ou, às vezes, uma resposta ríspida, uma agressão.
por exemplo, um gatilho universal seria quando a gente vê um carro rápido vindo na nossa direção, a gente aciona ali o medo, a reação de fuga, né? E a gente faz assim, põe a mão, alguma coisa assim. Isso seria um gatilho quase que geral. E aí eu quis trazer esse exemplo para trazer o que seria um gatilho de forma particular. Por exemplo, quando uma pessoa tem um trauma, um acidente de trânsito, e aí ela passa a ter sintomas ou de ansiedade, pânico, quando ela passa pelo mesmo caminho, ou quando vê um carro da mesma cor. Então, aquilo remete para ela uma memória, né, que geralmente é ruim, né, de raiva, tristeza, ansiedade, medo. E esse tipo de gatilho pode acontecer em todos os nossos papéis, né, sociais. E eu trouxe o exemplo do trabalho, porque é mais fácil de visualizar, mas eu super queria que vocês pensassem em algum gatilho de filho, se vocês tiverem, para compartilhar com a gente. Eu trouxe do trabalho, por exemplo, quando alguém faz uma brincadeira, ou um comentário, ou uma avaliação ruim, pode ser um gatilho para uma pessoa de despertar memórias da infância, ligados à reprovação dos pais, ou bullying. E isso é fácil da gente perceber, né? Nossa, aquela pessoa falou aquela palavra, e é fácil da gente perceber que a gente está se sentindo menosprezado, avaliado, e aí que outros gatilhos que vocês conseguem pensar com relação às crianças, né? E aí, se a gente não tem consciência sobre esses gatilhos, se a gente está acumulando outras questões e outros problemas, aí é mais natural que a gente exploda, né? E chore, ou tem uma reação explosiva, fica guardando ali aquele medo, aquela ansiedade, e aí, de repente, a gente explode. Lu, quer contar pra gente algum gatilho? Falo Carol, muito, né? à vontade. Eu tenho um gatilho que eu acho que, para mim, ele é muito foi uma coisa muito importante na minha vida, que situações tensas com o meu filho me davam reações diferentes do que com a minha filha. Com as minhas filhas eu administrava muito bem, e com meu filho eu ficava enlouquecida, o sangue subia no mesmo momento. E aí, quando eu entendi isso, eu levei para terapia, né? Uhum. E aí levei para terapia, comecei a trabalhar e entendi que, olhando para o meu filho sendo um menino, eu me via criança olhando para o meu irmão. E aí me dava um gatilho do ódio que eu sentia do meu irmão, quando ele mexia no meu planejamento, quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, porque ele empacava, porque ele chamava a atenção da minha mãe, e eu sempre fui muito planejada, então o planejamento para mim era uma coisa tipo, por que ele tá fazendo isso? Só que com meu irmão, como eu era a menina boazinha, eu me retirava e sentia ódio sozinha. Com o meu filho, eu era uma adulta maior, então o meu ódio era tipo, era uma coisa física que eu podia, né? E aí eu ficava muito naquela coisa de eu preciso sair de perto, eu precisava sair. Mas o meu gatilho era eu, criança, olhando para o meu irmão, quando na verdade eu estava me relacionando com meu filho. Olha só, a Lu pequena dizendo, não vou deixar minhas filhas passarem por isso, ou não vou passar por isso novamente, né? Só que com a pessoa errada, porque agora você sentia que tinha voz, né? Mas vocês percebem como é importante quando a gente conhece os nossos gatilhos? Eu vou falar um gatilho meu, que eu contei para ele ontem, enquanto a gente falava sobre a aula, e aí as pessoas da minha família presente vão me desculpar, porque isso pode... Olá, Luiz! Eu disparo o gatilho da infantilidade quando eu vejo um fusca azul e dou um soquinho no braço da minha filha. Muito bom. Muito bom. Eu disparo um gatilho quando a minha filha quando a gente está fazendo uma refeição e a minha filha começa a enrolar e a brincar. E aí eu nunca soube por quê, né? Eu contei isso para ele ontem, porque ontem me veio, quando a gente estava falando sobre o gatilho, me veio a consciência. Eu acho que a minha irmã do meio dava muito trabalho para comer, e aí minha avó, minha mãe, meu pai, todo mundo causava, assim, porque ela precisava comer, a minha avó pegava reio, vai ficar trancada no banheiro, você vai ficar aí o dia inteiro, e aí minha filha começa a não querer a comida, aquilo para mim, já assim, não quer comer, não come. Então sai da mesa, não sei o quê. Tanto que é o meu marido que geralmente assume, aí ele tem mais paciência, porque às vezes ela quer comer. Mas eu não consigo lidar com esse momento, estender esse momento. Para mim, assim, não quer comer? Então tá bom.
acabou. Não, mas ela tá com fome, calma, ela tá comendo. Aí ele brinca, conta uma história. Então, esse eu percebi ontem, a gente escrevendo sobre isso, que é um gatilho para mim, que é assim, quase tipo, pelo amor de Deus, não força a criança a comer, porque eu acho que vem a memória, né? Agora que eu percebi, eu não tinha percebido antes, meu marido nem sabe. Foi incrível ontem a gente falando sobre isso. Eu também percebi e falei, Ju, nossa, você falando isso, acabei de lembrar, porque meu filho me incomoda quando ele começa a pôr muita coisa no prato. Adolescente já come mesmo. Mas, sabe assim, já tem ali um bife, por exemplo, ele vai pegar outro, aquilo fica me incomodando. Gente, mas, nossa, Ju, agora eu percebi o porquê. Quando eu era pequena, meu irmão fazia isso. Ele pegava um copo de tubaína na época e colocava cheio até a boca. E aí um dia meu pai pegou e falou assim, você é esganado, menino? Agora você vai querer tomar, vai ter que tomar tudo. Na nossa frente, a gente ficou com muito pavor. Que ele fez ele tomar várias tubaína até ele passar mal. Então hoje ficou assim com aquele negócio. Quando ele põe muita coisa no prato, me dá um negócio, sabe? Olha isso. É isso. É impressionante, gente. Quando a gente não sabe por quê, mas algo mexe com a gente muito intensamente. E a próxima assunto seria para vocês pensarem se tem algo que vocês identificam como gatilho. Então, se alguém quiser compartilhar algum gatilho que percebeu, que fala, quando tal coisa acontece, eu sinto isso, eu sinto aquilo, fica à vontade para contar. É isso que a gente queria falar na próxima. A Lu contou ali o gatilho do irmão dela, mais alguém? Eu tenho um outro gatilho também, que era a hora de se arrumar para ir para a escola. Minha filha, com 4 anos, começou a ir para a escola. Aquele horário me atormentava, e eu começava, vai, não sei o que. Aí meu marido um dia falou, Luciana, ela vai para a escola brincar. É só isso, não tem problema se chegar 10 minutos atrasado. E aí também, terapia, santa terapia, foi para terapia trabalhar isso, e lembrei que, como a gente era em 3, né, também de manhã, a minha mãe acordava assim, já na pegada louca, de precisar fazer lancheira, e meu irmão, empacado a vida inteira, não calçava o tênis, e ela gritava, então minhas manhãs era sempre, vocês estão atrasados, e ela gritava a manhã inteira. E aí eu tava reproduzindo com minha filha de 4 anos, que tava de boa, acordando às 6 horas da manhã para sair às 8. E assim, completamente maluca, sem motivo nenhum, né? A gente acha que sem motivo nenhum. É tipo assim, o horário da manhã é caótico e não sei porquê, mas tem que ser, né? E aí a gente reproduz. É isso mesmo. E aí a gente queria falar sobre o que a gente identifica, né, que faz a gente perder a cabeça facilmente e como que a gente pode lidar com isso melhor. Né, a Lu deu aí os exemplos da terapia, mas fora a terapia, a gente pode tentar tirar a atenção daquela pessoa, daquela situação que provocou o gatilho e tentar se concentrar na gente, no nosso sentimento, às vezes na respiração, afastar da situação, esfriar a cabeça antes de retornar. E às vezes o que é mais difícil, mas é encontrar humor, né? Encontrar humor que não é minimizar os nossos sentimentos, mas nossa, mesmo, né? Por que a gente está correndo tanto para ir para a escola, sendo que nem atrasada a gente está? Nossa, desnecessário. E a gente tentar ver isso de uma forma engraçada, desnecessária e uma nova forma diferente de fazer, né? Daqui para frente. Então, essa é a importância da gente saber ali os nossos gatilhos. E estamos acabando, gente. Estamos acabando já. Vamos falar agora do como observar esses pensamentos, né, do nosso cérebro. Aqui a gente trouxe o cérebro julgador e o cérebro ansioso. Para a gente falar aqui desses carinhas, né? Nós vamos começar com uma história rapidinho aqui, que nós também lembramos na hora que estávamos montando a aula, que a Ju falou da Lara na piscina, eu falei do Adriano, quando ele quis pegar o metrô para ir para longe, na hora eu falei, não, é muito longe. E foi aí que eu comecei a colocar em prática aquilo que a gente trouxe aqui para vocês. Mas espera aí, por que eu estou falando isso? Ele não esperava isso de você, mamãe. Eu parei e pensei, o que eu estou sentindo? O que eu estou pensando?
Porque a gente sempre vai pensar o pior, vai acontecer alguma coisa, enfim. E aí eu parei e falei assim, filho, isso é meu, não é seu, pode ir, eu confio em você. Mas o quanto a gente tem que perceber o que a gente está sentindo, porque às vezes o cérebro ansioso, ele sempre vai pensar no pior, né? E a Ju também trouxe um assunto, né, Ju, da Lara na piscina. A amiguinha chamou para passar o dia na casa dela, no feriado, que foi ontem, a gente estava falando sobre a aula, e aí a amiga, a mãe da amiga, óbvio, manda uma foto delas na piscina, e meu marido foi levar, e eu não conheci a casa da amiga, e elas estavam na piscina, e aí na hora, meu cérebro, o pensamento intrusivo, ansioso, julgador, sei lá o quê, meu Deus, a casa da menina tem piscina, a Lara nem levou boia, gente, se acontecer alguma coisa, eu tô aqui trabalhando, não vou me desculpar nunca, meu Deus, minha filha tá na piscina na casa de outra pessoa que eu não conheço. São os pensamentos intrusivos que vêm, que a gente às vezes não consegue nem perceber, e acaba ficando ansioso, julgando, né, também. O que a gente pensa? No fim, nem era uma piscina, era tipo um ofurô, um negócio super de boa. Mas eu fui lá trabalhando e martelando aquilo o dia inteiro para saber se estava tudo bem. Então, é importante a gente reconhecer que aqui, às vezes, o nosso cérebro nos leva para um lugar que não é real. Não é. Só fantasia, geralmente uma situação ruim por conta da ansiedade, e ele fantasia alguma coisa e a gente acredita naquele pensamento, mas não necessariamente ele é real, mas às vezes a gente imagina até o desfecho da situação, o que aconteceria, como que vai ser, e a gente vai criando todos os, né? Aí ele falou ali do filho dela no metrô, ela pensou, meu Deus, mas ele é muito bonzinho, e aí vai ter briga, e vamos bater nele. Com certeza, pensei tudo isso. Já apanhou. Tipo, a gente criou uma situação inteira, porque o nosso cérebro tem esse poder, né? E a gente acaba não lidando de maneira equilibrada. A importância da gente conhecer isso. Mas vamos lá, então, que a gente está falando sobre como fazer diferente. A gente trouxe vários pontos de como fazer diferente, e um deles lá no finalzinho era conhecer sobre o desenvolvimento infantil. Foi um pouco aquilo que a Lu falou, que ela acabou fazendo na maternidade dela, desde o início, né? Porque muitas vezes a gente vê o comportamento da criança de cima, digamos, nossa, ela está reagindo mal, ela está desafiando, birra, grito, não quer comer, mordeu, está chorando, mas a gente que não conhece o desenvolvimento infantil acaba pegando aquele comportamento como pessoal e não entendendo que a gente não está vendo, né? Que às vezes a criança está tendo aquele comportamento, estou com sono, quero um carinho, quero atenção, brinca comigo, estou com medo, estou triste, ou quero que você me ouça, né? Não estou me sentindo amado. Então, o quanto é importante se a gente entende o desenvolvimento um pouco infantil, e isso é muito importante para mim, na minha área, eu acabo usando bastante isso. As perguntas que vêm lá no meu Instagram basicamente são essas, né? É normal meu filho de tal idade ter tal comportamento? É normal meu filho de tal idade ter tal comportamento? Porque a gente não tem essa matéria em lugar nenhum, né, na faculdade, nem na escola, e a gente fica mesmo na dúvida, né? E aí a gente, às vezes, quando a gente conhece, a gente consegue acolher a dor, entender a necessidade que não está sendo atendida da criança e que a gente não estava prestando atenção e levando aquilo como pessoal, né? Mas não é fácil, não é nadinha fácil, porque às vezes a gente sente que não tem mais para dar, ou que a gente vai dar algo que a gente nunca teve, ou que a gente está se sentindo sugado. Então, a importância da gente também olhar para a gente como que necessidade minha não está sendo atendida, né? E como é que eu posso atender minhas necessidades para que eu possa atender a necessidade do outro, né? Sem me sentir atacado, mas também sem atacar. Então, esse tipo de escuta que eu acho que passa mais pelo coração, volta lá naquilo que a gente falou um pouco no início, que é a gente sair do centro da situação para poder olhar para fora e compreender a perspectiva, né, do outro. E também a nossa, que necessidade que a gente não está sendo atendida, e pensar, a criança aprende no exemplo. Então, não é a gente só atender a criança e não nos atender que a gente está dando o melhor exemplo e se relacionando de uma forma melhor e mais respeitosa. Quando a gente também se respeita, a gente também está ensinando o respeito, né? Então, eu acho que esse slide é bem importante para mim, porque eu queria trazer as duas coisas, a importância da gente ver o que está por trás,
tanto da criança quanto o nosso, quando a gente está tendo um comportamento mais reativo. E aí, como que a gente pode lidar com isso de uma forma mais respeitosa, com menos julgamento das nossas próprias falhas e das falhas deles também. Né? Não sei se faz sentido. E, finalizando aqui, que a gente já está há bastante tempo, não é um passe de mágica, é uma construção, é uma dedicação, um caminho a ser construído, né, Eli? Sim. E ao invés de a gente se julgar, se comparar, né, se observar, valorizar aquilo que a gente está acertando, é isso que importa, a gente perceber essa diferença na maneira que a gente fazia antes, como que a gente se sente depois, numa interação mais assertiva, e valorizar esses pequenos processos, né, esses avanços. Valorizar as nossas conquistas e a nossa mudança, que é constante, né? Não é uma mágica, não é, eu vou acordar hoje de repente e fazer diferente. Mas acho que o nosso objetivo foi, né, entregar ali um máximo de conteúdo possível nessa aula, tentar fazer realmente a diferença na rotina, mas é impossível a gente abordar tudo que tem a ver com parentalidade. Eu acho que vocês participaram, foi muito legal dar os exemplos de vocês e trazer, se alguém quiser, né, complementar, falar o que sentiu, pensou, aprendeu, também fiquem à vontade. E a gente colocou essa frase, né? Disciplina é a ponte que liga sonhos e realizações. O sucesso extraordinário é sequencial e não simultâneo. As pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos, e seus hábitos determinam seus futuros. Então, é o que a gente escolhe fazer com maior frequência que vai trazer o resultado no futuro. Não é, eu quero ser uma mãe melhor daqui 10 anos, mas eu posso continuar agora agindo dessa forma. São pequenos passos e melhor com a gente mesma e melhor, né, como ser humano. Então, são os nossos pequenos passos que acabam auxiliando nisso. Então, para concluir, como a gente falou que não consegue, né, finalizar aí todo o assunto de uma vez só, e a gente avisou desde o início que a gente está super empolgada, porque a gente decidiu fazer um curso, uma sequência de aulas para entrar nessa missão, conscientizar dos pais, entender melhor as emoções, como as nossas emoções afetam a criação que a gente tem com o filho, e a ideia é ajudar mesmo a enfrentar os desafios com conhecimento, tanto da criança quanto nosso, né? Que foi um pouco o que a gente fez hoje, a gente falou dos dois, né? E aí a gente quer ser como guia mesmo, que esse curso seja, vamos dar as mãos e juntas, né? Acompanhar de pertinho, né? Exato, as interações mais saudáveis e ali o dia a dia das famílias. Então, a gente acredita que entender os sentimentos das crianças é super importante, entender os nossos também. Então, como é que vai ser esse curso? Vou explicar para vocês rapidinho. Espero que vocês topem vir nessa com a gente. A gente decidiu que vão ter aulas gravadas com conteúdos teóricos e práticos, porque a gente entende que quando vocês têm flexibilidade para assistir no tempo de vocês e quando vocês puderem, e assistir com o pai, com a mãe, ou com a avó, ou com o marido, com a esposa, né? Então, a gente achou que as aulas gravadas iriam ajudar bastante, mas a gente também queria ter um contato mais próximo, que a gente pudesse ter essa partilha que a gente teve hoje. Então, a gente decidiu que, além das 7 aulas gravadas, a gente vai ter 3 mentorias ao vivo. A gente vai intercalar com as aulas, então serão 2 aulas gravadas, uma mentoria, mais 2, para a gente direcionar, tirar dúvidas e ficar próximo realmente, dar o direcionamento de acordo com cada família. Também teremos materiais complementares, para que vocês façam, consolidem o aprendizado, coloquem as questões de vocês e tornem prática, concretas as mudanças que a gente propõe. Outra coisa também que a gente achou que iria ajudar bastante é ter uma comunidade no WhatsApp para conteúdos exclusivos e comunicados importantes, mas também para a gente proporcionar mais vínculo e, eventualmente, abrir o grupo para vocês poderem falar sobre alguma atividade, algum vídeo, alguma reflexão, e gerar esse senso de pertencimento que a gente falou lá no começo, que eu acho que, além de ajudar no aprendizado, tornar tudo mais dinâmico, ajuda a gente a se sentir parte de um grupo
que está pensando ali na mesma linha e está querendo as mesmas coisas que a gente falou lá no começo da necessidade, né, de pertencer. Uhum. São 7 aulas, Luiz, 7 aulas gravadas, mais 3 mentorias ao vivo. Isso. E aí a gente vai ter também os materiais complementares, o grupo, e a gente não pensou em fazer como a maioria das pessoas fazem, vai ter um valor agora, um valor depois, vai ter isso, vai ter aquilo, porque a gente é menos um pouco vendas do que devia e um pouco mais ali a nossa profissão, então a gente definiu um valor que a gente acredita que é parcelado em 12 vezes, vai ficar menos de R$100 a parcela, para que seja confortável para todo mundo e não faça diferença no orçamento, para que vocês possam participar realmente e aquilo possa acrescentar. Então, a gente vai colocar o link aqui da inscrição. Aí, a Gabi já colocou. Esse é o link da inscrição que a gente do nosso curso, né? Que vão ser todos esses encontros. E a gente também pensou que pode ser que alguém assista e não se sinta representado, não concorde com a linguagem, ou não sinta que aquilo vai ajudar a família. Então, a gente também pensou em fazer diferente em relação a isso, e pensou que 15 dias que daria tempo de vocês assistirem a primeira aula, a segunda aula e a primeira mentoria ao vivo, para vocês terem realmente contato com o que a gente quer passar de informação e quer ajudar, né, realmente ali nortear a questão da família. E aí, depois desse tempo, se vocês entenderem que isso não vai ajudar ou não vai fazer, né, não vai fazer diferença, aí vocês podem pedir a devolução do dinheiro sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, só mandar e-mail lá e falar, não quero mais participar. E aí, exato, ó, ele acabou de nos lembrar que ficou até o final, que vocês ficaram ali, estamos quase 2 horas falando. A gente vai colocar num post no Insta, já, agora que a gente acabar aqui nossa conversa. E aí, se vocês que estão aqui com a gente, colocar lá no post, né? A gente, vamos juntas, que é a nossa pergunta, vamos juntos, a gente vai sortear uma mentoria individual, que é para entender aquela família, entender como ajudar, saber exatamente o que precisa e aprofundar um pouco mais. Então é isso, a gente super aqui animada, ansiosa, já tem aula gravada, então quem comprar o curso hoje já vai poder acessar a primeira aula, o material extra, tem, que mais que tem lá já salvo, ele já tem lá. Tem a primeira aula, mais o material complementar com uma prática. Isso. E aí, assim que entrar, a gente já vai ter o grupo dos alunos, e aí que a gente fala que a gente vai pegar na mão mesmo, porque a gente vai acompanhar, porque a gente sabe que é difícil, às vezes, conseguir colocar em prática um recurso, uma ferramenta. Hoje, nós trouxemos bastante conceito, mas a gente vai dar recursos, ferramentas, para vocês irem aplicando durante a semana e trazendo para a gente o que funcionou, o que não funcionou. Vai ser bem bacana. Exato. Então, quem quiser aí já printar a tela, marcar lá que participou da aula, já marca a gente lá, e quem comentar lá no curso, vamos juntas, eu vou, eu quero, eu tô junto nessa, a gente também vai fazer amanhã o sorteio da mentoria individual. E a gente não quer que seja mais um curso desses que as pessoas comprem e fica lá guardado no Hotmart eternamente. A gente quer realmente poder fazer a diferença, quer que vocês participem e quer né, cumprir nosso objetivo, que é chegar em mais e mais e mais famílias, esses depoimentos todos que vocês deram, a diferença que a gente vê nos atendimentos individuais, a gente quer proporcionar isso em um grupo maior. Então, vamos juntos nessa. Quem colocar lá no Insta, a gente vai estar junto. Amanhã a gente vai falar sobre isso. A gente faz o sorteio, grava a tela e coloca nos stories. Exato. E é isso. A gente vai também depois criar o link, né, do grupo dos participantes, e quem quiser compartilhar com a cunhada, com a prima, com a vizinha, com os amigos, a amiga que tem filho, e aí a gente se vê juntos todos lá na página do Hotmart do nosso curso. Eu queria agradecer primeiramente a Ju,
por ser essa parceira tão especial de a gente ter se unido nesse mesmo propósito, de alcançar mais famílias, e agradecer vocês de estarem aqui com a gente até essa hora. Olha, que lindo. É verdade. Muito obrigada. Está sendo incrível a gente trabalhar juntas, e obrigado a todo mundo que participou, que comentou, que deu ali, né, seus depoimentos. Eu sei que nem sempre é fácil, né? A Gabi, a Joana, a Lu, que falou um pouco mais. Às vezes a gente mexe com as coisas mesmo, nossa, né? Eu mesma ali fazendo todas as aulas também sentimos coisas e relembramos coisas, mas é importante a gente ter essa consciência e essa responsabilidade de fazer diferente daqui para frente. É isso que a gente quer, juntos fazer a diferença, né? Muito obrigada, obrigada. Obrigada, Luiz, obrigada, Lu, Cris, todo mundo, Carol, Gabi, Paulo, Joana, não está aparecendo todos os nomes aqui para mim, mas muito obrigada. Esperamos vocês lá no grupo da Hotmart. Obrigada. Combinado. Um beijão para vocês. Boa noite. Tudo bem, Gabi. Beijo, Carol. Beijo para o pequeno também. Muito obrigada. Obrigada. Fala, boa noite. Boa noite. Boa noite, Vini. Você vai parar de gravar?